Olá pessoal, hoje aqui eu estava aqui pensando nesse momento, né, de resolver fazer um vídeo, né? E eu vejo que nos dias de hoje tem muita gente que se diz o super santo, mas ele não para analisar, né, como aconteceu no caso do papagaio. E eu fico às vezes analisando tantas pessoas que, né, até nos comentários colocaram, né, que eu agora, né, a partir de antes eu estou começando a fazer os vídeos, né, rios com inteligência artificial, né, como eu fiz do papagaio, fiz de outros, né, com a inteligência artificial. E infelizmente tem pessoas achando, né, nos comentários, achando que isso não existe na igreja, não deve existir. Mas gente, eu sou cristão também. Mas quem acaba com a igreja são os próprios cristãos. Mas será? Será que às vezes a pessoa não tem um ponto de vista de analisar, né, que na igreja tem pessoas doentes? Tem pessoas que têm seus defeitos? Não é só na questão da fofoca, não. Na questão das pessoas dar volta nos outros, enganar os outros, adulterar, prostituir. Você acha que isso não acontece dentro das igrejas? Às vezes, tem muitos que, às vezes, né, que acham que está num nível de santidade, mas aqueles que mais se diz santo, aqueles que mais pecam. Porque você vê que o próprio Jesus Cristo, ele foi contra os religiosos. Ele foi contra os religiosos. Você vê que hoje em dia, né, no Brasil, não acontece igual nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, né, os pastores, né, pessoas que era de igreja, né, que hoje está na glória com Deus, eram pessoas que chegavam, né, faziam diferença. Mas hoje aqui no Brasil, né, é diferente. E eu vou te explicar como era nos Estados Unidos. Você vê quem inventou, na verdade, o basquete foi um pastor. Quem era dono de uma empresa que até hoje é falada, a Quaker. A maioria das faculdades que existem nos Estados Unidos são tudo feito por cristãos. E aqui no Brasil, o que a gente tem feito? Vamos ser sinceros. Ter feito isso que está acontecendo nos dias de hoje, de as pessoas pagar não sei quanto de dinheiro, né, para poder trazer um cantor, trazer um pregador. Aí, quando uma pessoa que às vezes está necessitada, desempregada, ainda mais nos dias de hoje, está passando uma necessidade tremenda, a igreja nunca tem. Eu não estou generalizando, eu não generalizo, bem claro. Eu não generalizo que é todas as igrejas que são assim, mas é uma pura realidade. E às vezes as pessoas não gostam disso. Aí fala assim, mas você está sendo contra? Não, eu não estou sendo contra, eu não estou perseguindo ninguém. Mas eu estou falando uma clareza que realmente acontece. Que todo mundo sabe o que eu estou falando. E às vezes tem pessoas que se doem. Porque botou um vídeo de um papagaio e fica todo se doidinho. Aqui não tem fofoqueiro, tem sim. O que tem mais fofoqueiro da igreja, fofoqueiro nas ruas, fofoqueiro de pessoas de internet. O que tem mais? Agora dizer, achar que eu estou julgando, eu não estou julgando ninguém não. Mas estou mostrando uma realidade, né? O que está acontecendo no dia de hoje. Eu não estou falando só na questão de fofoca não. Eu estou falando de outras coisas que acontecem. Poucos dias, eu saí de uma igreja por causa de fofoca. Porque isso, né, gerou contenda eu e minha esposa. Por causa de uma fofoca de um parente do pastor. E vocês acham isso que é certo? Aí vocês acham que isso não existe dentro da igreja? Claro que existe. Agora, só que é o seguinte. Como eu sempre falo e digo, no dia, todos prestarão conta. Todos prestarão conta. Agora, eu só digo uma coisa para você, né? Porque voltando ao assunto, graças a Deus eu estou em outra igreja. Mas uma coisa é certa, não vem dizer para mim que isso não existe, não, que existe. Porque eu não venho, eu pessoalmente, eu não venho de paraquedas. Não, eu não vim de paraquedas não, amigo. Eu já venho de bastante tempo de igreja. E às vezes muitas pessoas acham que isso não existe. Eu já cansei, já estou cansado de ver certas coisas que acontecem dentro da igreja. Infelizmente, infelizmente a gente vê porque, infelizmente, são homens que estão lá dentro. Não são pessoas perfeitas. É igual eu falo e repito, a igreja tem pessoas doentes, pessoas que precisam ser tratadas através do Espírito Santo. Pessoas que precisam mais de Deus, precisam aprender mais com a palavra de Deus, que ainda não aprenderam. Tem pessoas no dia de hoje ainda não aprenderam ainda as coisas de Deus, ainda continuam com a religiosidade, com essas coisas que impedem o agir de Deus na vida. Porque você sabia que Jesus ele foi sempre contra os religiosos, principalmente na época, né, dele, na época de Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele cansou de chamar de fariseus, de escriba de hipócrita, por causa da religiosidade. Então não vem com essa dizer, não, porque não existe, que não tem, não vem com essa não. Não vem, aí, se a pessoa falar isso, está agindo de hipocrisia. A verdade é que essas coisas todas acontecem dentro das igrejas. Então, não estou generalizando, bem claro, não todas são assim, eu não sei. Porque hoje em dia, infelizmente, o que habita dentro de um templo são pessoas. E pessoas, como ser humano, são falhas. Então não vou dizer que é impossível, não. Não vou dizer que é impossível, mas o que acontece, acontece. E cada dia mais essas pessoas precisam ser trabalhadas através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, e renunciar e cada dia mais viver o primeiro amor, para poder viver uma vida cristã reta e justa. Porque não é fácil, principalmente nos dias de hoje, um cristão viver uma vida reta perante Deus. Porque defeitos todos nós temos. Se nós não fôssemos defeituosos, toda a igreja
Agora, não vem querer você, né, o santarrão, achar que você, não, porque você botou, você está julgando. Não, eu não estou julgando ninguém não, cara. Eu estou fazendo uma coisa que realmente acontece no dia de hoje. Aí teve pessoas que chegaram para mim, né, quando eu botei os vídeos da IA, tem pessoas que se levantaram. Não, vocês estão perseguidores da igreja, vocês estão julgando. Cara, a Bíblia é bem clara que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Não é dizer, vou fechar os olhos, o que acontece e vou manter aquilo oculto. Não, isso vai acontecer. Agora, não adianta, tem pessoas que, infelizmente, que gostam. Às vezes, por exemplo, engraçado de tudo, sabe o que eu acho mais engraçado? Eu pensando aqui, que quando eu posto meus vídeos comum, falando da palavra de Deus, fazendo as coisas de Deus, sabe o que as pessoas falam? Ninguém para ver. Ninguém para. Nem o próprio cristão. E olha que no Brasil, o que tem mais é cristão. Ninguém para ver. Ninguém, irmão. Ninguém para ver, não. Ninguém incentiva um irmão de igreja, não. Ninguém incentiva, ninguém incentiva, não. Quando você está ali, né, botando as mensagens da palavra de Deus, né, principalmente na internet, né, no YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e outros aplicativos, ninguém te incentiva a nada, não. Todo mundo te vira as costas para você. E olha que você não está falando de você mesmo, não. Você está falando da palavra de Deus. Quando você bota lá, cadê os cristãos? Mas você pode ver em outros canais, né, de brincadeira, canais, né, de pornografia ou de outras coisas, todo mundo coloca, todo mundo está lá, ó, fixado, né, dando seus likes, né? Não é isso? Não estou generalizando que todo mundo faz isso, não. Bem claro, eu não estou generalizando, não estou dizendo que você faz isso. Mas tem alguns que fazem, entendeu? Dá incentivo a canais ateus, canais que é contra o cristianismo, e tem gente lá, principalmente, eu vou falar para você, a Globo, a Plim Plim. Tem muita gente lá, ó, que dá audiência, ele está lá e é cristão. E eles lutam contra o cristianismo. E tem gente lá, dando incentivo lá, não, isso aí é legal, né? Aí quando eu começo a postar certas coisas, aí tem gente que vem, né, caindo em cima. Né? Você é irmão, você está julgando, que não sei o que. Cara, para com isso, pelo amor de Deus, cara. Em vez de você estar aí falando, né? Falando de mim, vai ler a Bíblia. Vai fazer algo na sua vida, cara. Entendeu? Vai fazer algo. Entendeu? Em vez de estar me julgando. Porque quando eu boto a palavra de Deus aqui, todo dia, nos meus vídeos, eu boto a palavra de Deus aqui. Porque quando chega a ver, em questão de visualizações, ninguém visualiza. Agora, se fosse uma besteira, todo mundo estava visualizando, todo mundo estava dando teu like, todo mundo estava aí, ó, né? Não é isso? Não é verdade? Então por que vem me julgar? Por que me julga? Porque é que eu boto uma inteligência artificial? Quando eu boto os meus vídeos, Reels, né, meus vídeos shorts, ninguém dá audiência, ninguém fala nada, principalmente os cristãos, que era para estar muito mais dando incentivo para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas pelo contrário. Né? Então, infelizmente, eu ouvi falar para vocês sobre isso. Né? Que eu não estou aqui, né, para perseguir igreja, não. Bem claro. Mas também não vem dizer que essas coisas não existem dentro de igreja. Não vem dizer para mim que não existe não, porque eu não vi, igual eu falo e repito, eu não vim de paraquedas. Eu já vi muitas coisas acontecendo dentro de igreja. Então, camarada, você que está aí, respeito o seu comentário, respeito, mas, cara, analisa bem antes de você falar qualquer coisa. Ou vocês que não gostam, né? Vocês cristãos, os super santos, que diz que não tem isso na igreja, vamos parar com isso. Porque hoje em dia o que mais cresce no cristianismo são os escândalos. O que mais cresce hoje em dia são essas coisas, esses fatos que pessoas despreparadas, né, despreparadas estão hoje. Então, eu sempre digo a vocês, leia as escrituras. Não vai por uma inteligência artificial, não vai por mim, não vai pelo pastor, por ninguém. Né? Leia as escrituras, tenha um conhecimento da palavra de Deus a cada dia mais. Porque cada dia mais Deus, né, vai nos revelando a tua palavra através do nosso coração. Porque a salvação, eu falo bem claro, é individual para todos. Então, a cada dia mais, leia a palavra de Deus. Né? Não tome decisões precipitadas, não faça nada, né, que desagrada aos olhos de Deus. Mas faça aquilo, né, segundo a reta justiça, que é a tua palavra de Deus. É a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra. Porque a tua palavra é que nos vai cada dia mais nos aproximar do Senhor e vai trazer a nossa salvação. Muito obrigado, graça e paz.